Olá, pessoal. Olá, turma. Tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo. Estamos de volta com mais uma sequência de exercícios da EA. Estou aqui atualizando o meu canal, né? Pegando aqui questões da EA de 2018 a 2022. Vou fazer o mesmo com as provas da ESA, com as provas da SpaceX, EAAN, Fuzileiro Naval, entre outros concursos. Enseja também, pessoal aí que está inscrito no canal, acompanhando as resoluções do Enseja, as dicas. Eu vou jogar aí bastante exercício, corrigir todas essas provas, montar conteúdo teórico, deixando sempre um arquivozinho para você baixar, seja ele da prova anterior ou um resumo com exercícios para você treinar, tá bom? Então, você que está chegando agora no canal, se inscreve aí, guerreiro, deixa aquele like, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Ajude o canal a crescer, motivando o meu trabalho, tá bom? Então, vamos começar aqui pela questão 60 da prova de 2019. O número de anagramas, palavras formadas a partir da palavra sargento com sentido ou não, que começam por consoante e terminam por vogal. Então imagine uma palavra começando com a letra S. S é uma consoante. Nós temos 8 letras aqui no conjunto. Ó. Sargento é formado por 8 letras distintas. Se eu utilizei a letra S no começo, e eu vou utilizar uma vogal no final, e pode ser qualquer uma das três, ó, tem uma, duas, três vogais, qualquer uma das três, aqui eu tenho uma possibilidade, essa letra S conta como uma possibilidade, e as vogais vão contar como 3 possibilidades. Então, eu utilizei uma letra fixa no começo e 3 possíveis letras no final. O que resta para colocar aqui no meio? No meio restam as outras letras. Então, se eu já utilizei duas, desculpa, se eu já utilizei duas, me restam 6. Só que essas 6 letras, elas têm que permutar ali entre si. Então, nós vamos utilizar aqui 6 fatorial, ok? 6 fatorial. Então, vamos lá. Eu vou pensar também na possibilidade dessa palavra começar com a letra R. Então, R também conta com uma possibilidade. Aqui no meio eu tenho as outras 6 letras permutando entre si. E no final eu tenho apenas 3 possibilidades. Vou colocar a letra A, E ou O. E esse processo ele vai se repetindo, correto? Até aonde? Até a letra T, tá? Letra T. Então, veja, o cálculo aqui é bem tranquilo. Eu tenho 5 consoantes, multiplicado por 6 fatorial, que são as letras que vão ficar pelo meio, multiplicado por 3 possibilidades no final, 3 vogais. Então, eu fiz aqui um rascunhozinho, fiz você pensar nas possibilidades das palavras montadas para chegar a esta conclusão. Algumas pessoas conseguiram ver isso de cara, né? E já resolveram matar a questão. Esse para o aluno que está mais habituado a fazer esse tipo de exercício. Mas se você não está acostumado, então pense primeiro nas possibilidades, vai construindo seu raciocínio e você vai conseguir deduzir aí uma formulazinha para resolver de um jeito mais prático. Então eu vou fazer 5 vezes 3, que dá 15. E 6 fatorial, senhores, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 720. Se você armar a continha, 15 vezes 720 vai dar exatamente 10.800, como está ali. Tá? Então, 10.800 é o gabarito aí correto, letra C, ok? Então, vamos agora para a questão de número 61. Vamos lá. Vamos lá, então, galera, questão de número 61. Tá? Vamos resolver aqui mais um exercício da EA. Da equação x ao cubo mais 11x ao quadrado mais kx mais 36 igual a zero, sabe-se que o produto de duas de suas raízes é 18. Assim, o valor de k é... Vamos ter que aplicar aqui as relações de Girardi. Já deixei aqui um esqueminha montado para eu não ter que ficar escrevendo, tá bom? Então, essas relações, você tem que ter elas gravadas na sua mente. É uma carta na manga para resolver esse tipo de exercício quando cair em uma prova da EA ou qualquer outra. A EA
e a SpaceX gostam muito de trabalhar essas relações, tá bom? Então veja, relações de Girard de uma equação do terceiro grau. Então, considerando a equação do tipo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero, considere as raízes R1, R2 e R3. Então, as relações de Girard são: a soma das três raízes vai ser igual a menos b sobre a. Então, menos b, o coeficiente de x ao quadrado sobre o coeficiente de x ao cubo. O produto R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 é igual ao C, que é o termo independente, perdão, é o termo que está com coeficiente de x, sobre A. E o produto x1, x2, x3, sim, é igual a menos o termo independente, que é o D, é a última letrinha, sobre o coeficiente de x ao cubo, ok? Então, olhando para a expressão, nós já podemos identificar aqui, olha, que R1 vezes R2 vezes R3, vamos considerar R2 e R3, esse produto, tá? O produto de suas raízes. Então, vezes 18 vai ser igual a menos termo independente, senhores. Termo independente corresponde aqui ao 36, correto? Vamos lá. Então, seguindo aqui a fórmula, D vale 36. Como A é o coeficiente de x ao cubo, o nosso A vale 1, elemento neutro, eu não preciso estar escrevendo aqui. Logo, o nosso R1 vai ser menos 36 dividido por 18, ou seja, R1 vai ser igual a menos 2. Temos aí uma das raízes bem especificada. Agora vamos trabalhar o seguinte: R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual a C sobre A. Então vamos escrever aqui, ó, que R1, no caso, já substituindo, tá, galera, para não perder tempo, menos 2 no lugar do R1. R2 eu ainda não sei quem é, então deixa assim indicado, mais R1, que vai ser também menos 2, vezes R3, que eu também não sei quanto vale, mais quem? R2 vezes R3 eu considerei o produto de duas de suas raízes. Então, esse cara aqui tem que ser o 18. 18 tem que ser igual a quem? C sobre A. Lembrando que C é o 11. Aliás, é o K. C é o K aqui, ó. K. E o A, já sabemos que é 1, não preciso escrever. Então, perceba o seguinte, que o menos 2 eu vou pôr em evidência. Tá? Olha o que vai acontecer. Menos 2, abre parênteses, ficou quem? R2 mais R3, fecha parênteses, igual a... Igual não, pera aí, gente. Vamos fazer devagarzinho. Calma aí. Mais mesmo. Mais 18 igual a K. Porque o K já está isolado, né? Não tem necessidade de passar 18 para o outro lado. Então, veja que R2 mais R3 vai ser quanto? Vamos descobrir esse valor aqui em cima. Tá vendo? Então, deixa eu apagar aqui um pedacinho da conta. A gente dá seguimento. Então, perceba o seguinte, que o nosso R1 vale menos 2. Então, menos 2 mais R2 mais R3 será igual a B. B vale quanto? B vale 11. Só que menos 11 sobre 1. Preciso escrever 1. Então, R2 mais R3 será igual a menos 11 mais 2, senhores. Então, R2 mais R3 será igual a menos 9. Tá bom? Menos 9. Legal. Então, deixa eu melhorar aqui e vamos continuar. Já que R2 e R3 vale menos 9, eu vou ficar com menos 2 vezes menos 9 mais 18 igual a K. Então, veja aqui, menos 2 vezes menos 9 vai dar quanto, senhores? Isso aqui vai dar 18. 18 mais 18 vai ser igual a K. Portanto, 36 é o valor de K. Ok, mais uma questão resolvida. Descobrimos, determinamos o valor de K. É só ir lá e gabarito, letra D. Ok?
Vamos agora para a questão de número 62. Avança aí. Vamos que vamos, então. Questão de número 62. Diz assim, para que a função quadrática y igual a menos x ao quadrado mais 3x mais m menos 2 admita o valor máximo igual a menos 3/4, o valor de m deve ser. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau com cavidade voltada para baixo. Pode reparar aqui que o x ao quadrado tem coeficiente igual a menos 1. Então, por isso lá tem o ponto de máximo. O vértice da parábola, o ponto mais alto, pode ser determinado pelo y do vértice. Então, veja, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Eu não tenho a necessidade de trabalhar o x do vértice, porque o x do vértice ele relaciona-se com menos b sobre a. Então, como o a vale menos 1 e o b vale 3, aqui, vendo? Eu não vou conseguir encontrar o k utilizando essa parte da fórmula, né? A coordenada xv. Então, vamos utilizar somente yv, que se relaciona com m menos 2. É o que está faltando aqui, tá bom? Então, vamos lá. YV igual a menos delta sobre 4A. Você não pode se esquecer dessa relação. É um conteúdo que cai pra caramba na prova da EAA. YV, XV, YV, coordenadas do vértice. Então, você tem que decorar essas formulazinhas aí, tá bom? Então, veja que delta é o discriminante da função b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sobre quem, senhores? Sobre 4a mesmo. Tá legal. Então, agora vamos começar a substituir. O YV vale menos 3/4. Então, coloca aqui. Menos, abre parênteses. De quem vale b? É o 3. Então, 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que vale menos 1. E o c, como eu disse, é o termo independente. Essa parte toda aqui, ó, sem o x. Tá? Então, você vai colocar m menos 2 entre parênteses. E fecha. Isso aqui vai dividir por 4 vezes a. 4 vezes menos 1. A vale menos 1, ok? Então agora, galera, nós vamos começar as simplificações. Vamos cortar aqui, ó, 4 com 4. Simplifica. E menos com menos vai virar o quê? Vira mais. Vamos agora escrever o que ficou. Ficou 3 igual a 3 ao quadrado é 9. Menos com menos vira mais. Como aqui será 4, 4 vezes m, 4m. 4 vezes menos 2, menos 8. Ok? Sobre quem, pessoal? Não posso esquecer que tem um menos 1 aqui embaixo, né? Isso aqui faz toda a diferença. Tá? Se esquecer do menos 1, vai dar errado. Então, menos 1 aqui, ó, agora ele vai multiplicar com o 3. Eu vou fazer 8 menos 9, vai dar 1. E vamos continuar a continha. Vou fazer aqui do ladinho, apertadinho. Então, vai ficar menos 3 igual a 1 mais 4m. Então, 1 passa para o lado esquerdo, vai virar menos 1. Então, menos 4 igual a 4m. 4 dividido por 4 é 1. Menos 1 é o valor de m. Tá bom? Então, guerreiro, chegamos à resposta. Gabarito aqui, realmente, letra C. Valeu? Vamos agora para a questão de número 63. Vamos lá, galera. A questão de número 63 também foi anulada. Vamos resolver aqui normalmente. Depois vou tentar aqui perceber por que ela foi anulada, tá bom? Então, veja. Cx é um arco do segundo quadrante. O conjunto de solução da equação meio menor ou igual a seno de x, menor ou igual a raiz de 3 sobre 2 é. Vamos pensar aqui no círculo trigonométrico. Vou fazer um esboço aqui. Tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, no sentido anti-horário, seria primeiro e segundo. Se for sentido horário, primeiro e segundo. Mas pela montagem da inequação, subentende-se que nós estamos se referindo a este segundo quadrante, que está em sentido anti-horário, tá bom? Então, sinceramente, não vejo por que a questão foi anulada. Mas, vamos lá, sigamos. Então, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando também que seno no primeiro
E no segundo quadrante é sempre o quê? Positivo. Outra informação importante que nós temos que refletir. Vamos lá. Meio. Pensa comigo. Essa inequação, ela está montada mais ou menos nessa estrutura. Seno de algum ângulo, eu vou chamar de x1, é menor ou igual ao seno de x, que por sua vez é menor ou igual ao seno de x2. Sendo que seno de x1 está dando meio, que é menor ou igual a seno de algum ângulo x, que por sua vez é menor ou igual a raiz de 3 sobre 2. Então, esse aqui é o raciocínio que você precisa ter na sua mente na hora de resolver. Então, veja que seno de algum ângulo x está dando quanto? Meio. Vou colocar o meio aqui. Ó. E o seno de algum ângulo x2 está dando raiz de 3 sobre 2, um pouco mais acima. Tá? Então, seria essa abertura aqui, ó, partindo do 0 grau, passa no 90, que é π sobre 2, chega até aqui e depois vem até aqui. Tá? Então, são dois ângulos. E a região que nos interessa seria essa, limitada em meio e raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Só que, seno de que ângulo seria meio? Seria o seno de 30. Então, o arco côngruo do lado de cá seria 180 menos 30, 150 graus. 150 graus, senhores, na forma de radiano, é o mesmo que fazer 30 graus vezes 5, para dar 150. 30 graus seria π sobre 6. E aí multiplicaria por 5 para equivaler a 150. Sendo de que ângulo daria raiz de 3 sobre 2? No círculo trigonométrico seria o 60 graus. Então, se fizer 180 menos 60, daria 120. Então, essa abertura aqui é de 120 graus. Tá? Partindo do 0, bate em 120, depois 150. Estou repetindo a informação. Então, veja que 120 graus em radiano, 120, é o mesmo que 60 vezes 2. Ou seja, eu posso fazer π sobre 6, π sobre 3, desculpa, para dar 60, vezes 2, tá? Já fizemos aqui, ó, a transformação. Legal? Então, vamos considerar x, x1 e x2. Correto? Esses são os ângulos. Então, veja que o ângulo tem que estar compreendido entre 120 e 150. Esse x aqui está dentro desse intervalo. Então, vamos escrever a resposta. π sobre 2, π vezes 2, ou 2π sobre 3, vai ser menor ou igual a um ângulo que está aqui nesse intervalo, que por sua vez é menor ou igual a 5π sobre 6. Ok? Aí fica o gabarito mesmo, letra C. Acredito que a anulação da questão deva ter sido devido a essa falta de definição aí em relação ao quadrante. X é um arco do segundo quadrante. Tá, sentido horário, anti-horário. Pode... Questionou, aceitou, ponto para todo mundo, não é isso? Então vamos, questão de número 64. Questão 64 e lá vamos nós. Mais um exercício top para a gente treinar e exercitar o nosso conhecimento, não é isso? Sobre a prova de matemática da EA. Então veja, seja o arranjo simples, com x natural, tal que ax mais 2, de 2 em 2, é igual a 30. Nessas condições, o valor de x é, então, arranjo de x mais 2, de 2 em 2, 2 a 2, né? Vai ficar x mais 2, subtraindo uma unidade, vezes x mais 1, igual a 30. Desenvolvendo, x ao quadrado mais x mais 2x mais 2, 30 passa para o lado esquerdo,
menos 30 igual a zero, virou o quê? Uma equação de segundo grau. X ao quadrado mais 3x menos quanto, senhor? Menos 28 aqui, ó, igual a zero. Por soma e produto, x1 será igual a menos 7 e x2, soma e produto das raízes, será igual a 4. Como x ele é o que? Natural, eu vou descartar o menos 7 e fico apenas com x2 igual a 4. Gabarito aí perfeito. Letra C. Vamos para a questão de número 65. Questão de número 65. Vamos lá. Uma pirâmide regular de base quadrada tem altura igual a 10 centímetros e 30 centímetros cúbicos de volume. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. Então, o volume do cubo é... Pessoal, veja bem, nossa pirâmide tem base quadrada. Então, vamos desenhar aqui o esboço dessa pirâmide, tá bom? Vamos unir aqui as arestas ao vértice para formar aqui a nossa pirâmide, tá bom? Então, o desenho aqui é só para exemplificar, não precisa ser perfeitinho, não. Tem uma altura relativa à base aqui de 10 centímetros. Então, vou marcar aqui 10 centímetros. O volume é de 30 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então, essa formulazinha vai nos ajudar a resolver o exercício. V é 30. Então, joga 30 no lugar do V, igual a 1/3 da área da base, eu ainda não sei quanto é, vou descobrir, vezes a altura. A altura, senhores, está aqui, ó, 10 centímetros, né? É o valor da altura. Então, veja que eu vou multiplicar 3 vezes 30, vai dar 90. 90 eu vou dividir por 10 e vou encontrar, assim, a área da base. Ou seja, 9. 9 é igual à área da base. Como essa base ela é formada por um quadrado, isso foi dito aqui no enunciado, ó, quadrada. Então, o lado do quadrado é igual à raiz quadrada da área, né? Que a área do quadrado não é L ao quadrado. Não é isso? Então, aqui eu tenho 9 igual a L ao quadrado. Então, 3 vai ser a medida do lado. 3 aqui e 3 aqui. A partir da medida da aresta dessa pirâmide, nós vamos construir o que aqui? Um cubo. Um cubo, tá? Um cubo, figura geométrica espacial. Tá bom? Com todas as suas arestas tendo a mesma medida. Então, 3, 3 e 3. Logo, o volume vai ser igual a 3 ao cubo, que por sua vez é igual a 27 centímetros cúbicos. Questão muito bacana, tá bom? Gostei muito desse exercício. Gabarito aí, letra B. Vamos para a questão. Vamos lá, pessoal. Questão aí de número 66. Considere um arco do terceiro quadrante e cotangente de x igual a cotangente x. Se seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, então o valor de A igual a tangente de x mais 2 sobre o cotangente ao quadrado de x é... Senhores, no círculo trigonométrico, como eu disse antes no vídeo anterior, seno é positivo no primeiro e no segundo, sentido anti-horário. Negativo no terceiro e no quarto. Tá legal? E o cosseno? Cosseno vai ser negativo no segundo e no terceiro. Tá bom? Então veja o seguinte, que seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, pensando no círculo trigonométrico e nos ângulos notáveis, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, veja que aqui, ó, eu tenho 180 graus. Se eu quiser determinar o arco côngruo a 45 no terceiro quadrante, basta eu adicionar 45 graus a 180 e eu vou obter aqui 225 graus. Então, é desse ângulo aqui que nós estamos tratando.
do 225, tá bom? Então eu vou resolver a minha expressão considerando x um arco do terceiro quadrante côngruo a 45 graus, ok? Então deixa eu apagar aqui para fazer as continhas. Tangente de 45, pessoal, tangente de 45 graus, ou tangente de 225, vai ser positivo. Tangente de 45 é 1. Tangente aqui no terceiro quadrante ó, é menos com menos, é seno sobre cosseno. Então, posso simplesmente escrever A igual a 1. Mais duas vezes, aqui eu tenho cotangente é cosseno de x sobre seno de x ao quadrado. Então, ter seno de x sobre cosseno de x ou cosseno de x sobre seno de x é a mesma coisa, vai dar 1 do mesmo jeito. E como está sendo elevado ao quadrado, tem que dar positivo, independentemente do resultado que eu encontrar aqui. Entre 1 ou menos 1 ao quadrado, sempre vai ser igual aqui a 1, né? Igual a 1, igual a 1. Então, isso aqui embaixo também vai ter que ser 1, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Já vou colocar o resultado. Vai ficar 2 dividido por 1. E aí, A vai ser igual a 1 mais 2, que por sua vez é igual a 3. Gabarito aí, legal. Letra D de dado, ok? Então, vamos continuar aí para a questão de número 67. Preparado? Vamos lá? Questão de número 67. Ao subtrair cosseno de 225 de seno de 420 graus, obtém-se. Então, nós vamos fazer seno de 420 menos cosseno de 225 graus. Lembrando que a primeira determinação positiva do ângulo de 420 seria 60 graus. Então, basta fazer 420, deixa eu mostrar aqui, menos 360 e você vai obter aqui, olha, 60 graus. Tá? Tranquilo. E aqui, o cosseno de 225, o arco côngruo seria 45. Só que o cosseno no terceiro quadrante ele é negativo, tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui. Seno de 420 equivale ao seno de 60 graus. Menos quem? Menos cosseno de 45 graus. Por que mesmo? Porque 225 graus, pessoal, como eu disse no vídeo anterior, está aqui, ó. Cosseno nesse quadrante ele é negativo. Por isso que eu pus aqui o sinal de menos. Considerei 45, que seria equivalente, só que com sinal trocado, tá bom? Então, deixa eu apagar para a gente desenvolver os cálculos. Então, igual aqui, ó, logo igual. Vamos trabalhar. Seno de 60 graus, na tabela trigonométrica, é um ângulo notável. Vai ser raiz de 3 sobre 2. Menos com menos vira mais. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 3 mais raiz de 2, no mesmo denominador, 2. Acabou. Questão aí perfeita, gabarito, letra A. Tá bom? Então, vamos agora, senhores, ver a questão de número 68. Continuando, questão de número 68. Vamos fazer a leitura do enunciado. O gráfico em setores representa o resultado de uma pesquisa realizada às vésperas de um feriado prolongado, em que as pessoas responderam a seguinte pergunta: o que você pretende fazer no feriado? Se 240 pessoas responderam que vão descansar em casa, as que afirmam que vão viajar são em número D. Então, viajar é a região 4 e descansar em casa a região 3. Veja que 240 pessoas responderam descansar em casa. Então, 240 corresponde a essa região de 108 graus. E X pessoas responderam que vão viajar. Essa região corresponde à região 4
que tem 162 graus. Bom, dá para a gente resolver essa questão muito tranquilamente por uma regra de 3 simples. Veja que 240 está para x, assim como 108 está para 162. Galera, dividindo, simplificando aqui, ó, 108 e 62 por 54, divide aí por 54 em cima e embaixo. Você vai encontrar 2 aqui em cima e vai encontrar 3 aqui embaixo. Então, eu vou dividir também 240 por 2. Vamos ficar com a expressão 120 para x, assim como 2. 2 não, 1, né? Já simplifiquei. Ô, moço, cuidado aí. Assim como 1 está para 3. Multiplicando o cruzado, vapo, vapo, eu vou descobrir, então, que o meu x vai ser igual a 3 vezes 120. 360 graus. Galera, questão muito tranquila. Acredito que até quem não estudou conseguiu matar essa questão com muita tranquilidade. Se ele pensou em regra de 3, ele matou o exercício muito facilmente, tá bom? Então, gabarito aí correto, letra B. Vamos lá, pessoal. Eu vou resolver essa questão aqui, questão de número 69, do jeito que eu achei mais simples. Eu não sei se você conseguiu resolver de um jeito diferente. Se sim, deixa aí no comentário do vídeo, tá bom? Para apreciação dos demais colegas e eu também poder verificar aí outras soluções, diferentes da minha, tá bom? Então veja, sejam o ponto C e a reta de equação x menos y menos 2 igual a zero, representados na figura. O quadrado do raio, presta atenção, o quadrado do raio da circunferência de centro C é tangente à reta S. Então, significa que o raio, pessoal, é a distância do ponto até a reta. Eu não sei se está necessariamente passando aqui no centro da circunferência. Pela construção da figura, sim, e pela simetria das coordenadas também, mas eu não vou me guiar por aqui, tá bom? Eu vou calcular a distância do ponto até a reta, utilizando o que? A formulazinha da distância de um ponto até uma reta, que é igual ao módulo de A vezes x0 mais B vezes y0. x0 e y0 são as coordenadas do ponto C, tá, galera? Mais C, fecha o módulo, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Deixa eu explicar aqui quem é A e quem é B. Essa equação da reta está na forma desenvolvida, tá? X menos y menos 2 igual a zero. Então, ela tem que ficar desse jeito para que você consiga identificar A e B. A e B são quem? Os coeficientes, respectivamente, de x e de y. Então, deixa eu apagar essa bagunça aqui e deixa eu marcar para vocês esses coeficientes. Ó, o coeficiente de x é o A, vale 1. E o coeficiente de y é o B, menos 1. E menos 2 seria aqui o termo independente. Então, eu tenho A, B e C, respectivamente, ok? Então, eu vou aplicar tudo na minha fórmula. Veja que a distância do ponto à reta é justamente o raio da minha circunferência, já que ele disse que essa circunferência ela é o que? Tangente. Tá? Ela encosta aqui na reta, tá bom? Então, o raio da circunferência é justamente a nossa reta. Reta R. Aqui é S, aqui é R. Então, R, que é a distância de C até a reta, vai ser igual ao módulo de quem? A vale 1. 1 vezes x0. Quem é x0? Menos 1. Vezes menos 1 mais quem? B. B é menos 1. Ó. Então, menos 1 vezes quem? Vezes o y0, que vale 1. Vezes 1 mais o termo independente, que neste caso é o menos 2. Então, vou trocar esse sinal para não ficar embolado. Eu vou pôr aqui menos 2. Fecho o módulo e vou dividir pela raiz quadrada de quem? De 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Tranquilo? Então, agora é só fazer a continha, resolver. Então, R vai ser igual a menos 1, menos 1, menos 2, menos 4. Só que está em módulo, né, galera? Eu vou tirar esse módulo logo. Aguenta aí. Raiz quadrada aqui embaixo, ó, de
1 mais 1, raiz quadrada de 2. Então, módulo de menos 4 é 4 e raiz de 2 não dá para fazer muita coisa. O que dá para a gente resolver aqui, desenvolver, é racionalizar. Então, vamos multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo. Nós vamos obter R igual a 4 raiz de 2 sobre 2. Vamos cortar aqui 4 com 2, simplifica. Nós vamos ter R igual a 2 vezes raiz de 2. Como ele quer, pessoal, o quadrado do raio, já descobrimos o raio, né? O raio aqui é 2 raiz de 2. Ele quer o quadrado do raio, certo? Então, nós vamos elevar ambos os termos ao quadrado e vamos encontrar aqui 4 vezes 2. Opa, 4 vezes 0 não, moço. 4 vezes 2, escreve direito. 4 vezes 2, que é igual a 8. Gabarito lindo, perfeito, letra C. Questãozinha bem trabalhosa. Seria muito mais se o candidato não se recordasse aí da fórmula para calcular a distância de um ponto a uma reta. Tá bom? Então, se você fez de um jeito diferente, deixa aí no comentário do vídeo. Vamos para a questão agora de número 70. Vamos lá. Bom, turma, peraí. Calma, não vamos para 70 agora não. 69. Veja, eu encontrei uma forma bem mais prática de resolver esse exercício, não é? Eu disse que o jeito mais prático era aquele que eu tinha feito anteriormente. Mas não é, tem um jeito bem mais simples. Eu só não apaguei o vídeo porque eu acho que serve de complemento aí para os seus estudos. Distância de um ponto a uma reta, eu achei válido deixar o vídeo, não quis excluir. Então, mas aqui eu vou colocar para vocês, na mesma sequência, uma outra solução bem mais prática. Veja o seguinte, que se eu parar para pensar, isso aqui é o quê? Um quadradinho de lado medindo 1. E essa outra figura aqui embaixo seria metade de um quadrado de lado 2. Bom, sabemos que em um quadrado os ângulos medem 90 graus. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Pensando dessa maneira, essas duas figuras elas vão ser semelhantes, porque os lados são proporcionais e os ângulos correspondentes são o quê? Congruentes. Dá para a gente perceber, a partir daí, que existe realmente uma reta que passa aqui, ó, no centro do eixo. Tá? Passa aqui no 0, 0, na coordenada 0, 0. Tá bom? Então, a soma dessas duas diagonais, que eu vou chamar de Dzinho e Dzão, vão nos dar o quê? O raio da circunferência. E calcular a diagonal de um quadrado é muito simples, né? Basta utilizar a fórmula L raiz de 2. Então, aqui no pequeno, eu vou ter 1 raiz de 2. E aqui no grandão, no quadrado de lado igual a 2, eu vou ter 2 raiz de 2. Porém, eu tenho que dividir isso aqui por 2 porque é a metade de um quadrado, né? Não estou pegando a diagonal inteira. Peguei só a metade. Logo, eu vou ficar apenas com raiz de 2. Então, eu tenho aqui raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 2. Se nós somarmos essas duas diagonais, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 raiz de 2. Como ele quer o quê? O quadrado do raio. Pessoal, o quadrado do raio eleva tudo ao quadrado. Então, R é igual a isso, eleva ao quadrado, e eleva ao quadrado 4 vezes 2, que por sua vez é igual a 8. Então, essa aqui é uma solução mais simples, mais esperta, tá bom? Então, deixei aí os dois vídeos, não quis excluir o anterior para ficar de complemento para vocês, tá bom? Para quem está estudando a Vera, beleza? Então, vamos ver agora a última questão do nosso bloco de exercícios, de 10 questões. Posteriormente, estarei postando as duas últimas questões dessa prova de 2019. Vamos lá! Muito bem, senhores, chegamos à última questão do nosso bloco. Lembrando que no próximo vídeo eu posto as duas últimas questões dessa prova de 2019, tá bom? Então vamos lá, agora vamos aqui terminar a questão de número 70. Se 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a 3 mais y é igual a 0, então x mais y é igual a...
Eu vou fazer o seguinte, vou reescrever 3 elevado a x. E essa parte da minha expressão, eu vou escrever de forma invertida. Então, vai ficar menos 3 elevado a 3 mais y. Como eu inverti a base, o expoente a 1 fica menos 1. Isso aqui é igual a 0. Essa expressão, menos 3 elevado a 3 mais y elevado a menos 1, eu vou jogar para o lado direito, correto? Então, vai ficar 3 elevado a x, sinalzinho fica positivo. Então, igual a 3 elevado a 3 mais y elevado a menos 1. Então, propriedade básica aí de potenciação. A potência de fora multiplica por tudo que está dentro, por todos os expoentes. Tá bom? Então, vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 3 menos y. Agora que as potências possuem a mesma base, para determinar essa soma, x mais y, eu não vou descobrir o valor de x nem de y, eu quero x mais y. Eu vou igualar esses expoentes. Então, a gente vai ter x igual a menos 3 menos y. Então, x mais y será igual a menos 3. Aqui, ó. Gabarito perfeito, letra D de dado. Ok? Então, fechamos aqui o segundo bloco de exercícios. Lembrando que vou postar aí o terceiro bloco, possivelmente ainda esta semana. As outras provas, 2020, 21 e 22, também muito em breve, tá, galera? Então, enquanto isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com os amigos. Um abraço, beijo no coração e até a próxima.